como trazer o cliente até mim, como que eu vou conquistá-lo, tá? E eu tenho uma queixa particular sobre esse assunto, porque eu não tive uma preparação para isso na minha faculdade. Prepararam vocês para receber o cliente? Prepararam vocês para conquistar o cliente? Para mim, na minha faculdade, não prepararam, tá? E olha que eu fiz uma universidade muito boa. Quando eu fiz a faculdade, eu fiz na Federal do Paraná, em Curitiba. E assim, gente, eu tive um conteúdo excelente, professores excelentes e tá tudo certo quanto a isso, tá? Mas o fator cliente era anulado, sim. E eu hoje enxergo que a gente fazia muito arquitetura para arquiteto. A gente não fazia arquitetura para o cliente. E não foi abordado com a gente como que faz para você trazer o cliente, para você conquistá-lo. Porque não é só trazer, tá? Não é só trazer o cliente. E aí, eu comecei a pensar sobre isso, sobre quanto esse assunto seria relevante, baseado nas experiências que eu tive no começo. Porque não foi fácil. Teve até um episódio que eu estava hoje lembrando com o Osmário, do quanto era sofrido para a gente conseguir clientes, né? E como a gente até sufocava o cliente, de tanto que a gente tinha medo de perder. E teve uma vez que eu recebi um cliente por indicação. Gente, eu já tinha fábrica. O nosso escritório era junto com a fábrica de estrutura metálica. Então não é que era tão começo assim. E olha como mesmo assim era sofrido. Esse cliente veio por indicação. O meu compadre, conhecia ele, era contador dele, não sei lá direito lá o que era. Eu acho que era contador dele. Trabalhavam juntos numa empresa com contabilidade, enfim. Ele indicou essa pessoa que me ligou. Eu fui no terreno dessa pessoa, que não era perto, não era ali do lado, era um terreno assim afastado, sabe, numa cidade vizinha. Aí a gente se depara com o primeiro medo. Não sei se vocês estão aí, se vocês viveram isso, né? Mas, e se você for mulher, que você me entenda melhor. Mas assim, um cliente que você nunca viu na vida, fala que quer que você vá lá conhecer o terreno dele, longe pra caramba, aí você pega o carro e você vai com a cara e com a coragem. Gente, eu tinha medo, entendeu? Primeira coisa que eu fiz é tentar achar alguém pra ir comigo, pra eu não ir sozinha. O Osmário na época até foi comigo lá pra ver esse terreno. Afinal de contas, a gente trabalhava junto com projetos, né? E acontece que, quando a gente chegou lá, a gente tinha que atender o cliente, a esposa. Eles levaram o filho, a filhinha, na verdade, pequenininha, devia ter uns 2 anos. Aquela filhinha corre pra cá, corre pra lá, enfim, cai no meio daquele terreno. Então, veja, no meio de tudo isso, eu tinha que prestar atenção no terreno em si, nas escolhas arquitetônicas que eu ia fazer. Eu tinha que prestar atenção no que os clientes estavam falando. Essa criancinha que ficava puxando a blusa, puxando a calça, caindo e levantando, e a gente também sendo muito fofo com a criança também. E, além de tudo, tentando conquistar o cliente, né? Mostrar meu valor. Olha como eu sou valorosa, dê valor pra mim, eu vim aqui visitar o teu terreno e tudo mais. Eu fiz uma proposta, então gastei a manhã inteira. Só pra vocês entenderem, essa ida lá e essa volta, a gente chegou de volta na fábrica, no nosso escritório, para sentar para trabalhar, isso foi de manhã, umas 10h30, 11 horas da manhã. E vocês sabem que você gasta muito tempo nesses trajetos mesmo. Então, tudo isso não foi cobrado, tá? Por quê? Porque eu dei graça que o cliente apareceu. Ainda mais uma indicação. Você pensa, indicação vai fechar com certeza. Ou a chance de fechar é muito maior. Fomos, a gente não cobrou nada, tá? Cheguei, elaborei a proposta, enviei a proposta, ele me retornou, me ligou, chorou muito o preço, a gente baixou o preço. Aí ele foi lá no escritório para assinar o contrato. Então eu elaborei uma minuta de contrato, enviei a minuta de contrato para ele. Gente, tudo isso é trabalho, né? Horas de trabalho. Ele foi no escritório, lá na fábrica, para assinar essa minuta. Nesse dia eu lembro bem que eu fiquei até depois do horário, porque ele não conseguia ir no horário comercial. Então, quem fez toda a parte de pegar filho na escola foi o maridão, porque eu fiquei lá na fábrica, né, lá no escritório, esperando esse cliente chegar. Esse cliente chegou, ele conversou comigo por mais ou menos uns 40 minutos e ele não assinou o contrato. Ele declinou na hora de assinar o contrato e foi embora. Pediu desculpa, tudo, foi muito educado comigo e foi embora. Eu fui pra casa esse dia muito arrasada.
eu não conseguia entender ao certo o que estava acontecendo, e hoje eu entendo que eu não consegui conquistar aquele cliente. Eu não sei se você já passou por isso, de você se dedicar para fechar um pacote com o cliente e ir em cima da hora ele não fechar, ou você contar com aquilo e aquilo não acontecer. Eu fiquei muito triste esse dia, tá? Não tem como falar que não. É ruim até lembrar, né? Na verdade. É muito melhor lembrar de coisas boas, né? Mas hoje eu consigo identificar que eu não conquistei esse cliente. O que é o oposto do que a gente faz hoje. Hoje a gente conquista o cliente. Edna, tudo bem, isso acontece comigo. Isso acontece no meu dia a dia de trabalho também. Eu não conquisto o cliente. Mas como que eu faço para eu conquistar o cliente? Então, ó, eu tenho que dizer para você que você conquista o cliente se ele te conhecer. Você concorda? A chance de você só consegue conquistar ele se ele tiver a chance de te enxergar. Se ele não sabe que você existe, não tem como você conquistar ele. Você concorda? Ele só vai conseguir te enxergar, agora sim que é o plot twist, preste atenção. Ele só vai conseguir conhecer você e deixar que você conquiste ele se antes disso você conhecer o teu cliente. E ninguém nunca me falou isso, gente, por uns 10 anos de escritório que eu tive. Ninguém nunca me falou isso. Então a primeira coisa para você conquistar o teu cliente, você está anotando? Isso é muito importante. É você conhecer o teu cliente. É a primeira coisa. Na arquitetura é assim, Edna? Na arquitetura é assim. O que é conhecer o teu cliente? Saber a dor dele. Você tem que saber onde que esse cliente mora, qual a necessidade dele. Eu vou te dar um exemplo. Se você optar por fazer projetos urbanos em terrenos pequenos, você vai ter uma demanda. Qual que é a dor desse cliente do terreno urbano que tem um terreno pequeno? Ele quer privacidade, ele quer iluminação natural, e deu o teu milagre aí para ter iluminação natural, ele quer segurança, ele quer evitar o barulho do vizinho, ele quer que o vizinho enxergue ele. São essas as demandas, né, desse cliente. São essas as necessidades, são essas as dores desse cliente. Agora, digamos que você enxerga um outro tipo de cliente. Você enxerga o cliente das cidades mais de agro. Sabe a cidade que é mais fazenda? A cidade de interior, gente, que tem muita propriedade rural. Aí você tem mais clientes que tem o quê? Fazenda, propriedade rural. E ele também quer uma casa para fazenda. Aqui onde eu tenho vários vizinhos, propriedades rurais, todos eles contratam arquiteto para fazer a casa deles. Para esse cliente que quer uma casa de fazenda, você concorda que as dores dele são quase as opostas desse aqui? Você está enxergando minha mão? Agora você enxerga minha mão, né? Esse cliente aqui, ó, é o urbano. E esse aqui é o rural. O rural, ele não tá nem aí pra privacidade, gente. Gente, ó, sempre vocês falam do meu som, vou tentar arrumar. Som é muito difícil a gente acertar. E olha, ele tá voltadinho para mim. Será que melhorou? Osmar, dá uma conferida aí pra mim. Pois é, pra mim tá bom o som. Né? Ah, o Osmar falou que pra ele tá bom o som, Wagner. O Osmar tá vindo aqui, tá? A gente vai tentar melhorar isso. Tomara que você consiga acompanhar a live, porque o conteúdo é bom, tá? Ó, eu estava explicando que você precisa conhecer o teu cliente. Então, assim, de um lado, você tem esse cliente urbano, certo? Que quer uma casa num terreno pequeno. Do outro lado, você tem esse cliente rural, que tem um terreno maior. A demanda do cliente urbano é uma casa que tem que ser menor e que tem que atender a todas as necessidades dele. Eu dei alguns exemplos, tipo, ele vai querer privacidade, ele vai querer segurança, ele vai querer iluminação natural com várias restrições. O cliente que quer uma casa no rural é o oposto. Pensa comigo, ele é o oposto. Ele quer uma casa grande, espalhada. Não está nem aí para segurança. O medo dele é que o mosquitinho entre lá e atormente ele de noite. Outra preocupação. Ele quer aproveitar a vista. Então, se você falar com os dois, você não fala com nenhum. É difícil, né, a gente aceitar isso. É difícil a gente entender isso. Pelo menos para mim foi difícil entender isso no meu dia a dia de trabalho. Eu pesquisei muito para chegar nessa solução, porque quando eu entendi isso, eu passei a identificar o meu cliente. Então eu passei a conhecê-lo. Se eu conheço ele, não é muito mais fácil conquistar ele quando eu conheço ele? Bom, se eu conheço ele, você já traçou isso. Então agora você tem que identificar com quem você vai falar, tá? Você vai definir o teu cliente.
Essa é a primeira coisa. Mesmo arquiteto, sabe? Eu sei que às vezes você vai ouvir isso e não vai pôr em prática. Põe em prática. Veja como vai te dar muito resultado. Depois de você definir o teu cliente, a próxima coisa é você falar a linguagem dele. Como assim falar a linguagem do cliente, Edna? Primeiro, você não pode continuar conversando com arquitetos no teu meio de comunicação que você escolheu para se comunicar com o mundo, tá? A maioria dos arquitetos produz conteúdo para outros arquitetos. Olha que maravilhosa a minha visita no evento tal. E posta foto no evento tal. O cliente não quer saber disso, gente. Olha que lindo esse cantinho da sala. Eu falo muito para os Osmar que tem foto que só arquiteto entende. É um canto do beiral torto, é um canto do negócio que a gente... Porque a gente acha tudo bonito. Eu acho tudo bonito. Eu acho bonito o ladrilho, eu acho bonito o rodapé, eu acho bonito o piso de cimento queimado, eu acho bonito o parafuso da estrutura. Para mim, todas essas fotos me conquistariam, entendeu? Todas essas fotos. Mas o cliente não. O cliente, ele tem uma dor e você tem que resolver essa dor. Então, você tem que ser um especialista que trata a dor dele. O cliente quer uma casa acessível, ou ele quer uma casa para um terreno em aclive, ou para um terreno em declive, ou ele quer uma casa térrea, ou ele quer um sobrado, ou ele quer uma casa em condomínio. Escolha um e ataque. Fale a linguagem dele. Ai, Edna, mas são tantas as opções, tem certeza que eu não posso atender a todos? Eu tenho alguns exemplos para te mostrar. O primeiro deles que eu quero que você entenda é: imagine que você é um cantor, tá? Você canta muito bem. A primeira coisa que vão te perguntar é: você canta o quê? Certo? Você foi lá numa gravadora, olha, eu quero muito trabalhar, eu canto muito bem, eu quero muito cantar. Primeira coisa que a gravadora vai te dizer é: você canta o quê? Eu falo: eu canto qualquer coisa. E daí qualquer coisa que eu canto. Não é assim, né? Para cada público, não é? Para o sertanejo uma linguagem, para o funk outra linguagem, para o samba outra linguagem. Para cada estilo musical não tem uma linguagem? Então você tem que definir o teu público, definir o teu cliente, para você ter uma linguagem e falar com ele. E aí, a percepção dele para você é outra. Lembra aquele cliente meu lá, que ele chegou no contrato e ele não assinou e ele foi embora? É porque eu não era para ele a pessoa que estava falando a linguagem dele e não passava para ele que eu era especialista em alguma coisa, eu era a pessoa certa para o problema dele. Até travou minha língua. Não dava essa impressão para ele não conseguiu ter essa leitura minha, que eu era a pessoa certa para resolver o problema dele. Ele não conseguiu me enxergar assim. Ó, faz de conta que eu machuquei meu joelho, tá? Veja comigo, machuquei o meu joelho, torci, caí aqui. Na verdade eu caí aqui esses dias mesmo, gente, mas graças a Deus eu machuquei o joelho. Mas tá, caí aqui. Machuquei o joelho, fui para um plantão. No plantão, um médico me atendeu, foi muito atencioso, foi muito querido. Olhou para o meu joelho, examinou tudo e falou: olha, o teu quadro é um quadro cirúrgico, provavelmente, temos que fazer alguns exames, tá? Então tá aqui a guia, me procura, vai lá que a gente vai marcar uma cirurgia. Eu não vou na cirurgia desse médico do pronto atendimento, gente. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar na internet um especialista, né? E aí, indo no especialista, esse especialista do joelho vai olhar para o meu joelho e vai falar: olha, você precisa de uma cirurgia. Talvez o especialista do meu joelho esteja até numa salinha do lado do carinha que me atendeu no pronto atendimento. Porque não é o que ele sabe, é como eu enxergo ele. Vocês entenderam isso? Eu sei que você sabe muito. Eu, gente, já fui especialista, eu sou, na verdade, especialista em estruturas metálicas há 14 anos. Há 14 anos que eu trabalho só com isso. Mas não basta ser especialista, a pessoa tem que te enxergar assim. Você entende isso? Então é importante você falar a linguagem do teu cliente para ele você resolver o problema dele. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. O cliente que quer uma casa para um terreno em aclive vai estar ouvindo quem vai estar falando disso. Ah, mas eu falo com todos, ninguém vai estar te ouvindo. Porque cada um vai estar ouvindo com a pessoa que está resolvendo o seu problema. E aí, onde você vai falar com o teu cliente? Você tem que definir isso também. Você pode escolher falar com ele através de panfletos. Você pode escolher falar com ele através de outdoors. Não sei se é esse o plural, gente, mas você entendeu, né? Você pode escolher falar com ele através de uma placa na frente do teu escritório. E você pode escolher falar com ele na internet.
eu recomendo fortemente que você escolha falar com ele na internet. E aí, você pode falar no Instagram, você pode falar no Facebook, você pode falar no TikTok, você pode falar no YouTube, em qualquer rede social, mas você tem que falar a linguagem dele. Eu tenho agora um exemplo, porque eu não me resisti, eu fiz um exemplo de PowerPoint aqui com uma coisa para vocês enxergarem, tá? Esse aqui, gente, é um exemplo, eu inventei esse Instagram. Ele não existe, eu inventei. São fotos que eu peguei do Canva e do Pinterest. Dando um exemplo de um Instagram que, por exemplo, eu como arquiteta acho o quê? Lindo! Se essa moça fosse a minha amiga, eu falaria, caraca, ela tá muito bem, olha uma foto de estúdio, nossa, olha essa combinação que ela vai usar num projeto, aqui ela viajou, tirou o canto de um prédio, nossa, que lindo. Gente do Insta, se quiser ir lá pro YouTube, clica no link dos stories. Aqui ela trabalhando, isso aqui para nós arquitetos está lindo, mas isso aqui não está falando com o cliente, não está falando com o cliente. Vou mostrar o outro para vocês. Olha só, um canto da obra, estão vendo? Um canto em ângulo da casa. Esse aqui, gente, é verídico. Presta atenção nesse Instagram. É verídico, sim. Estou trazendo para mostrar, sim. Para mostrar para você como que é errado, tá? Um Instagram, como um Instagram pode ser errado. Então, ó, estão vendo aqui? Viajou, tirou foto em frente a uma ponte. O que isso diz para o cliente? Nada. Que a pessoa viajou só, grandes coisas, né? Aqui, ó, do canto da casa. Tudo, né, em ângulo. O cliente nem entende que nada. Aqui, ó, tem essa e tem essa, ó. Uma mania, tirar foto do pé numa obra. O pé numa construção. Eu entendo. A gente fica realizado quando a gente pisa na nossa obra, pisa na construção que a gente faz. Mas para o cliente não diz nada. Olha aqui, ó. Sonhe e realize. Gente, olha esse ângulo aqui dessa... É uma escada. Olha o ângulo que a pessoa tirou. Daí você fala, mas por que você está macetando essa arquiteta? Com coragem que você tem de fazer isso, gente. Vou ter que mostrar quem é essa arquiteta. Não funcionou, era para ser impactante. Vou mostrar agora quem é essa arquiteta. Xanã, você não está reconhecendo, sou eu, essa arquiteta que fazia errado. E quando eu mudei a abordagem de como eu converso com o cliente, se você olhar hoje nas últimas postagens, não agora, gente, que eu estou falando com você que é arquiteto. Antes disso, você vai ver que eu mudei e é muito mais assertivo falar a linguagem do cliente, tá? Então aqui, esse Instagram, entendam, não tá ruim, não tá feio. Ele só não está falando a linguagem do meu cliente. Ele não diz nada. Ele só dá trabalho. Trabalho de subir a foto, entendeu? Eu ainda nem cheguei nesse lugar do arquiteto que posta, ou da arquiteta que posta foto dela na praia, foto dela de biquíni, foto dela com filho, foto dela no Natal, sabe? A rede social, eu entendo que ela é social, mas ela não fala com o teu cliente ainda não é teu fã. Se ele quiser ser teu fã, ele vai lá pro teu Instagram pessoal para ser teu fã lá. Separe as coisas. Aí, mas eu tenho 5.000 pessoas no meu Instagram pessoal, tenho 3.000 pessoas, tenho 2.000 pessoas no meu Instagram pessoal. Veja bem, nenhuma delas é teu cliente. Eu vou te mostrar. Essa foto aqui, ó, é do meu Instagram. Ele continuava aqui pra baixo, sabe? Em algum lugar aqui pra baixo estava essa fotinha. Que tem coraçãozinho, que tem curtida, que tem... Essas pessoas, gente, são todas pessoas conhecidas. É vizinho, é amigo de infância, é tio, é mãe, é ex-funcionário, é gente que trabalhou. Nenhuma dessas pessoas é o meu cliente. Agora eu vou mostrar esse aqui. Ó, eu saí disso e disso. Estão vendo? Que não pega uma dor do cliente. Para isso, aproveite o terreno em aclive. Ai, mas não tá bonita. Não tá. Ai, mas a tua foto ali, ó, tua roupa nem tá combinando. Não tá. E se você assistir esse vídeo, isso aqui é a capa de um vídeo. Se você assistir esse vídeo, você vai ver que é pior ainda. Porque eu tava suada, descabelada, entendeu? Esse vídeo aqui é um exemplo de um conteúdo, não precisava ser um vídeo. Podia ser um post, podia ser outra coisa. Eu só estou mostrando a ideia de resolver um problema diferente do outro. Ó, aproveite o terreno em aclive. Aqui eu estou resolvendo um problema. Esse vídeo já tem quantas visualizações? Acho que mais de 100 mil. 156 mil visualizações. São 156 mil pessoas que foram tocadas por esse problema e assistiram esse vídeo. E se você for nos comentários, você vai ver
vários comentários de pessoas dizendo que elas querem um projeto, querem que eu faça um projeto, que eu ajudei muito com o projeto. É essa ideia que eu quero que vocês levem para vocês, para a carreira de vocês. A aula de hoje é curta porque ela é um aquecimento para a nossa live de quinta-feira às 20 horas, a Masterclass chamada A Revolução dos Projetos Residenciais, onde eu vou mostrar como o arquiteto chega em 15 mil reais por mês com projetos residenciais, tá? Então essa live é curta, mas eu tentei ser muito direta na solução. Qual que é a solução para você conquistar o teu cliente? Você tem que identificar o teu cliente, falar a linguagem dele e divulgar isso da melhor forma possível.